Olá, alunos! Como vai? Tudo bem? Na aula de hoje, eu vou disponibilizar aqui para vocês, nós vamos trabalhar com a função PROC-V e lista suspensa. Observando que essa atividade aqui eu deixei, já está disponível na semana 2, tá? Eu vejo que teve algumas dificuldades, alguns alunos tiveram alguma dificuldade de entendimento. Observem aqui que eu tenho uma pasta aqui de trabalho no Excel, base clientes, lista e lista suspensa. É aqui que eu vou fazer toda a função, tá bom? O PROC-V é uma função de pesquisa, onde ele vai buscar o quê? Os dados, as informações que eu quero, numa base que eu chamei aqui de clientes, tá? E para trabalhar a lista suspensa, sendo médico e especialidade, eu tenho aqui na lista a coluna médico e a coluna especialidade, tá certo? Então vamos lá. Observem aqui que eu numerei cada coluna com um número, tá? Isso aqui não interfere em nada na função, é apenas uma identificação para quê? Quando eu vier realizar o PROC-V, para que eu possa saber qual que é a coluna, tá? Correspondente à minha pesquisa, porque o PROC-V ele pede o número de índice de coluna. Vejam só, paciente, e eu tenho aqui, eu corrigi vou atualizar também essa planilha na disciplina, dentro da plataforma, eu vou colocar lá, ao invés de cliente, paciente, tá? Então aqui paciente é minha coluna 2, estão vendo? Número 2, porque é a coluna B, mas é o número 2, ó. Eu poderia ter paciente na coluna 3, mas eu tenho paciente na coluna 2, convênio na coluna 3, endereço na coluna 4, tá bom? Então, paciente aqui 2. Então, aqui na minha lista suspensa, eu vou colocar aqui o número 2. Vocês vão saber o porquê. Vou centralizar aqui, fazer só uma formatação. Tá ótimo. Convênio, aqui na minha base é a coluna 3. Então, 3. Telefone é a minha coluna, telefone, olha aqui, ó, coluna 9, tá vendo? É o índice de coluna 9. E-mail, e-mail tá aqui na coluna 10, tá bom? E aqui para médico e especialidade, vai ser por meio de lista suspensa. Observem só, eu tenho paciente, convênio, telefone e e-mail. Só que o PROC-V ele vai buscar pelo código de identificação que eu tenho aqui. Esse código de identificação é o mesmo que está na base. Então, ele vai comparar o quê? C01 tem na minha base de clientes? Tem. Então, retorna o nome paciente que está no índice da coluna 2. Observa só. A função é igual proc o quê? PROC-V. O valor procurado. Qual que é o valor procurado? C01. C01 está na A5, que é a coluna A, linha 5. Qual a matriz tabela? A matriz tabela está dentro da base clientes, que está aqui, ó, dentro desse campo de seleção, que vai de A3 até, tá bom? Até J22, certo? Ponto e vírgula, retorno a minha lista suspensa. Observe que ele até adiciona aqui, tá vendo? Então eu apago, porque quando eu clico ele voltou, ponto e vírgula, o número do índice é o número 2, tá bom? Então eu venho e digito o número 2, entendeu? Porque eu coloquei lá o número 2, para que eu não tenha que vir aqui novamente na base e procure qual que é a coluna paciente que eu quero buscar. Número 2, ponto e vírgula. Agora eu quero a correspondência aproximada ou exata? Exata. Por quê? Exata, ela vai trazer justamente a informação contida na tabela, na célula. Se for aproximada, geralmente é quando a gente trabalha com números, valores, às vezes menções, num boletim, por exemplo. Um valor aproximado para SE, CNE, CMM, MI, tá? Então aqui, correspondência exata. E pressiono Enter. Olha lá, ele retornou Carla Xavier, que está na minha base, coluna 2, paciente, o nome Carla Xavier. Ele vai fazer assim, olha, busca na base clientes, ele está fazendo assim, olha, busca na base clientes esse código aqui, que é o C1, que está o quê? No meu código de identificação. C01, ele busca aqui, ó. Tem C01? Tem. Então, retorna o valor da coluna 2, não é coluna B,
tá bom? Coluna 2, por isso que eu numerei, ele pede um número mesmo de índice. Pode observar que ele diz assim, ué, mas Jean, base clientes, plan clientes, o que acontece? Eu já havia nomeado a planilha, eu posso chamar pelo nome. Quando eu seleciono a planilha, tá vendo aqui, plan clientes, você pode ir aí e digitar um nome que você desejar e pressionar Enter. Você nomeia algo, mais um aprendizado para vocês. Então, ao invés de eu chegar e ter que selecionar a base clientes, plan clientes, não. Eu posso simplesmente só deixar aqui, ó, eu posso digitar plan clientes. Entendeu? O que acontece? Ele retorna o valor, tá, da minha base, né, clientes, tá bom? Que é Carla Xavier. Aqui, novamente, igual, eu não quero o convênio, o convênio está na coluna 3, olha só, igual proc v, continuo no meu código, C01, ponto e vírgula, de qual matriz tabela? Da minha base clientes, tá vendo? Plan, que eu tinha nomeado, clientes, não foi isso? Mas para facilitar, não vou fazer isso não. Vamos lá, vamos selecionar bonitinho, senão vai complicar um pouco. Então eu seleciono a minha área, tá bom? Ponto e vírgula, retorno a minha lista, tá certo? Só vou apagar aqui porque senão quando eu retorno, olha lá, eu tenho que apagar aqui. Senão ele acrescenta o nome depois dá erro. Número do índice da coluna, o meu número não é o 3, que é o mesmo da base de clientes, coloco o 3. Ponto e vírgula, eu quero correspondência exata. Fecho parênteses e Enter. Convênio A. Olha lá, C01 é a paciente Carla Xavier. Qual é o convênio dela? É o A, vamos ver? Olha lá, Carla Xavier, coluna 3, convênio A. Tá bom? A mesma coisa fazer para telefone. Igual proc V. Qual vai ser o valor a ser procurado? C01, ponto e vírgula. Qual matriz? Dentro da minha base de clientes, olha. Seleciono o intervalo, ponto e vírgula, tá bom? Ponto e vírgula, vamos apagar aqui. Qual o número de coluna? Olha aqui, 9, tá certo? Ponto e vírgula, correspondência exata. Fecho parênteses e pressiono Enter. Ele busca na minha base o que? O telefone da Carla, olha lá. 11 9309 01741. Tá aqui, ó. 11 9309 01741. E o e-mail? Da mesma forma. Como vocês já aprenderam, eu vou só clicar aqui e arrastar. Ele vai dar que não encontrou. Por quê? Ele saltou uma linha, olha. Quando eu arrasto, perdão, saltou uma coluna. Quando eu arrasto para a direita, o que o Excel está entendendo? Olha, você andou para a direita, então ele vai sair do A5 para o B5, aqui é só corrigir. Vou colocar A5, olha lá. Só que ainda tem um detalhe, não é coluna 10, ele ainda está como coluna 9 aqui, olha. Então eu retiro o 9 e coloco o número 10. Pronto. carlaxavier@procv.com.br. Está aqui, ó, carlaxavier@procv.com.br. Se você for trabalhar, professor, tem uma linha lá, eu tenho uma tabela com 1000 linhas. Você clicar 2 vezes aqui, não vai dar muito certo. Por quê? Observem comigo. Eu não tenho aqui, isso é, se você não tiver nomeado, como eu nomeei, vai dar certo. Mas se você tivesse aqui apenas a seleção de A5 a J22, um exemplo lá na nossa base, você teria que travar a célula, utilizando como referência relativa. Tá bom? Perdão, referência absoluta, conforme está no seu livro. No seu livro você vai ter um capítulo, uma página, é a página 68, ela trata sobre referência absoluta e referência relativa. Dá uma estudada lá. E você tem como travar esse valor. Como eu nomeei, não tem um problema. E aí eu venho aqui, clico 2 vezes, ele já preencheu. Clico 2 vezes, ele preenche, já buscando toda a minha informação. Tá certo? Como eu vou trabalhar, professor, agora com a lista suspensa? Tá vendo aqui que ele não tem opção?
para eu poder selecionar, vou selecionar logo todos os campos, tá certo? Eu vou em dados, dentro de dados eu tenho ali a validação de dados, clico em cima, não é lista? Então, permitir lista. De qual fonte? Eu não quero trabalhar, perdão, gente, como eu vou trabalhar só primeiramente com médico, então eu vou selecionar a coluna médico, faço o mesmo procedimento, validação de dados, lista, qual vai ser a minha fonte? Dentro de lista que eu tenho aqui, médico, não é? Então eu não seleciono médico, só os nomes dos médicos, para eu fazer a lista suspensa. E clico em OK. Pronto. Cada campo desse aqui ó, já identifica aqui com drop. Eu venho agora seleciono qual médico que eu desejo inserir. Aqui é como se fosse uma agenda médica mesmo. A funcionária ela deseja inserir. Então eu vou colocando lá. Tá vendo? Cada campo com cada médico. Certo? E a especialidade é a mesma coisa. Para a lista suspensa, seleciono o campo, validação de dados, seleciono lá, o meu caso é lista. Qual é a fonte? Vou lá na lista, especialidade, clínica geral, ortopedista, dentista e cirurgião. Pronto, ok. Está aqui para cada campo, eu vou selecionar de forma aleatória. Ah, professor, ele é vinculado? Não. Mas lógico, a pessoa, a recepcionista, a atendente, ela vai saber que o Paulo de Lima, digamos, ele é ortopedista. Ele não vai ficar lançando aqui uma outra especialidade, mas como é só exercício, estou trabalhando isso com vocês. Tá certo? Esse botão aqui eu fiz o quê? Criei um hiperlink. Mais um aprendizado para vocês. Se eu clico no botão, eu fiz um hiperlink para a base de clientes. Tá vendo? Como que eu faço? Vou criar um outro botão aqui para vocês observarem. Inserir. Vou inserir uma forma. Olha lá. Digamos, eu vou trabalhar com esse azul, nesse estilo. E vou colocar aqui nele um efeito de forma. Digamos esse efeito, olha que legal. Depois eu vou inserir uma outra forma, uma caixa de texto. Vou colocar aqui, olha, voltar. Tá vendo? Ah, professor, está com fundo em branco. Não tem problema. Vamos centralizar aqui. Tudo é formatação. Clique em formatar. Preenchimento da forma? Sem preenchimento. Observou que ele está com um contorno, uma linha? Não tem problema. Clicamos nele. Formatar. Contorno da forma sem contorno. Vou colocar logo também em negrito. E vou aumentar o tamanho da fonte. Certo? Olha aí. E vou fazer uma coisa importante. Vou compartilhar, tá? Ou melhor, agrupar. Eu clico no texto e no botão. Botão direito está aqui, ó, em cima, agrupar. Tá vendo? Para que ele ficar só um botão junto com o texto. Agora eu clico no botão direito. Link. Por quê? Eu vou criar um hiperlink, gente. Aqui está a sacada de tudo. Páginas navegadas, arquivos recentes, pasta atual, tá? Só que eu vou trabalhar aqui, colocar neste documento. O que? Eu vou daqui, eu quero que ele chame a minha base clientes. Então tá aqui, base clientes, clique em OK. Pronto. Quando eu clicar, ele já anda, ele já movimenta para outra tabela. Poderia colocar aqui também, voltando? Poderia, tá bom? Então é isso a aula de hoje, tá certo? Tenham todos bom estudo e até a próxima.